Fala galera, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Então aqui professor Gleiner, gravando mais um vídeo para o nosso canal GR Cursos e Preparatórios. Então boa tarde, se você estiver assistindo esse vídeo, boa tarde, né? Pode ser boa noite, pode ser bom dia, tá legal? Gente, então o que acontece? Hoje estou trazendo para vocês esse videozinho aqui, onde nós iremos abordar algumas questões da banca ADM Tech. Então banca ADM Tech é a banca que está organizando o concurso da Prefeitura de Águas Belas, concurso de agente comunitário de saúde. Você fala, Gleiner, mas lá não é concurso, lá é seleção. Lá é seleção pública para cargos efetivos, ou seja, concurso público, tá? Eles só mudaram o nome, não sei porquê, mas mudaram o nome e colocou seleção lá, tá bom? Mas é uma seleção pública para cargos efetivos. E lembrando, você só pode preencher uma vaga de cargo efetivo com concurso público. Beleza, gente? Tranquilo? Então é o seguinte, olha só. O que eu trouxe para vocês hoje? Hoje eu trouxe aqui algumas questões, tá? Temos questões de língua portuguesa e questões de matemática, questões com os assuntos já do edital, tá bom? Do edital deste concurso lá da Prefeitura de Águas Belas, tá certo? Então, língua portuguesa, a gente viu que o edital tá bem enxuto, tá bem tranquilo, né? Passando por classes de palavras, morfologia. A ADM Tech gosta muito de interpretação de texto e morfologia. As 5 classes que ela coloca lá, tá bom? Artigos, substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes, perdão, são 6, e verbos, esses 6, ela cobra com uma certa exaustão, ela cobra bastante, tá certo? Você precisa saber as definições e aqueles mapinhas mentais que quem já é meu aluno tem, aqueles mapinhas de montagem das classes morfológicas, certo? Vamos falar um pouquinho da banca ADM Tech. Essa banca, para quem não conhece, é uma banca que ela quer vencer o candidato pelo cansaço. A prova da banca ADM Tech, você pode até saber o conteúdo, mas se você não faz questões voltadas e no modelo da banca, você não consegue concluir a prova. É uma prova cansativa, é uma prova exaustiva, é uma prova que te deixa extremamente cansado e com raiva. Porque você vai fazer a questão, você vai ver que é uma questão com aqueles cálculos chatos quando chega na parte de matemática. Na parte de língua portuguesa é aquela leitura densa, aquela leitura complexa, a leitura que eu digo da questão, o comando das questões. As questões de interpretação de textos são mais simples, são muito mais simples, muito mais tranquilas. Em termos de interpretação, é tranquilo a banca, as questões. Qual é o problema? O problema está no tempo de execução da prova. Tá? Se você for fazer bem calmo, bem tranquilo, como você normalmente faz as outras provas, mesmo que você tenha uma certa agilidade, você faz ela com uma certa calma, você lê com tranquilidade, você toma sua água, você respira, você vai ao banheiro, você preenche o gabarito com calma. A prova da ADM Tech não dá tempo. A prova da ADM Tech você tem que usar cada minuto, cada segundo você tem que estar focado em execução da prova. Tá bom? Se você piscar um pouquinho, você vai perder tempo lá no final para poder completar o gabarito, preencher o gabarito. Tá bom? Então, atenção. Então, vamos lá. Língua portuguesa, temos lá interpretação de texto e classes morfológicas. A banca gosta muito dessa parte, tá certo? Parte de matemática, aí é que o bicho pega. Porque quando tem matemática, normalmente, teve agora a prova de Ipojuca e não teve matemática para alguns cargos, não é verdade? O que acontece? Aí a banca pegou e, para manter a característica dela, ela simplesmente foi e pegou pesado na prova de língua portuguesa, né? Mas a característica desta banca é pegar pesado na prova de matemática. E o que é pegar pesado? As questões em si são simples, são fáceis as questões. A resolução é simples. Qual é o problema? Os números que ela coloca. A banca coloca valores quebrados, a banca coloca números decimais, a banca coloca frações. A banca mistura área com perímetro, mistura com porcentagem, mistura com multiplicação. E normalmente são números grandes e números complexos de se fazer a conta. Então, se você já calcula hoje, por exemplo, porcentagem, utilizando a regra de 3, você vai ter que mudar a sua técnica, tá bom? Até se acostumar. Por quê? Se você for utilizar a regra de 3 para calcular a porcentagem, tá? Em todas as questões, lógico, uma ou outra, a regra de 3 vai te ajudar sim, vai ser um método mais fácil. Mas não pode ser via de regra utilizar a regra de 3 nas questões da banca ADM Tech, quando passa por matemática. Você tem que ter aquela técnica de trazer para 1%. Isso aí no meu preparatório, vocês vão ver aqui nas resoluções hoje, no meu preparatório eu te ensino a fazer isso, tá bom? É fácil, é tranquilo, certo? Qual é o detalhe? Tem que treinar, tem que fazer muita questão, tem que fazer muita prova, tem que fazer simulado do tempo da questão, tá certo? Porque é uma banca que quer pegar você pelo cansaço.
tá bom? Então as questões vocês vão ver que a execução delas não são difíceis, as questões são fáceis, tá? Língua portuguesa não. Língua portuguesa eu concordo que tem que ter um conhecimento mais aprofundado de cada tópico daquele, certinho? Agora as questões de matemática elas são simples, tá certo? É aplicação direta de fórmula, é multiplicação direta, só qual é o problema? O valor quebrado e valores grandes, valores extensos, tá certo? O que eu trouxe para você hoje? Para você eu trouxe aqui 5 questõezinhas de língua portuguesa, passando pelos tópicos do teu edital e 5 questões de matemática, também passando pelos tópicos do teu edital, tá certo? Então vamos fazer aqui essas questões, vou mostrar algumas técnicas para vocês e também vou aproveitar e falar para vocês do nosso preparatório que vai iniciar no dia 8, presencialmente aí em Águas Belas. Então você que é de Águas Belas ou das regiões que vão executar a prova, que vão fazer, lembrando, a prova de ACS, você tem que ter um comprovante de residência, comprovando que você reside na área de atuação da UBS, tá certo? Então, você que vai fazer a prova aí, teremos um preparatório presencial aí em Águas Belas, tá certo? Começando dia 8 e no dia 12 teremos nossa turma online, aulas pelo Google Meet e todas as nossas aulas ficarão gravadas, certinho? Vamos embora então fazer questão? Vamos lá fazer questão. Olha só, então normalmente já pode esperar que na tua prova vai ter 1 ou 2 textos, se não tiver mais um pouquinho, tá? Na tua prova, para você fazer análise de interpretação de texto. A banca gosta de questões de interpretação de texto. São 10 questões. Aí você fala, Glenn, 10 questões é fácil. Qual é o problema? Cada questão da Demitec normalmente tem 2 ou 3 itens para você marcar. Tá bom? O gabarito dela quase sempre é o mesmo. São 4 alternativas, A, B, C e D. A primeira, todas são verdadeiras. A segunda, a primeira é verdadeira e a segunda falsa. A letra C, a segunda é verdadeira e a primeira é falsa. E a letra D, todas são falsas. Ou seja, não dá para chutar. É difícil de você conseguir chutar, tá certo? Em provas da Demitec. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que resolver. Cada questão normalmente tem 2 a 3 quesitos. 1, 2 e 3 para você marcar verdadeiro ou falso. Tá certo? Então vamos aqui, vamos ver aqui um modelinho. Vai ter interpretação de texto e vai ter também questões perguntando sobre as classes de palavras. Sempre tem, tá bom? Então vamos lá. Olha só, então tá aqui nossos slides, tá? Então aqui falando da nossa arrancada Demitec, teremos o nosso preparatório. Então você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no canal, dê o joinha aí no vídeo, compartilhe esse vídeo aí com o pessoal, divulga na cidade, divulga nas regiões para o máximo de gente ir lá para o nosso preparatório. Beleza, gente? Então vamos lá, olha só. Deixa eu passar aqui. Ó. Então vamos falar hoje sobre questões de língua portuguesa e de matemática. Vamos começar logo com português, tá bom? Então vai ter a tua questãozinha de interpretação de texto e aqui deixa eu já passar uma dica para você, tá? Quando você for fazer a tua prova, a primeira coisa que você vai fazer, você não vai fazê-la na sequência que ela está aparecendo. Você vai procurar as questões de língua portuguesa, inicialmente as de interpretação de texto. Ah, Glenn, mas eu me sinto mais seguro fazendo as questões de matemática. Beleza, você é uma exceção. A regra é que a maioria dos candidatos que fazem prova da Demitec fogem um pouquinho das questões de matemática. Não tenham tanta segurança para fazer as questões de matemática, tá? E aí o que você faz? Você vai fazer logo, mesmo que você tenha tanta segurança em matemática, você vai lá na questão de interpretação. Procure logo as de interpretação, pelo amor de Deus, gente. Não façam a prova na sequência que ela aparece. Procura as questões de interpretação de texto e você vai ouvir minha voz no seu ouvido na hora da prova, tá? Então você vai pegar as questões de interpretação e vai fazê-las primeiramente. Depois que você fizer as de interpretação, o que a Demitec faz? Coloca no final da prova. Vai ter lá conhecimentos gerais, 10 questões de português e 10 de matemática. E conhecimentos específicos com as questões da área de agente comunitário de saúde. Certinho? O que é que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? As questões de interpretação vão estar no final das questões de conhecimentos gerais. Vai começar por matemática, depois língua portuguesa. Só que interpretação vão ser as últimas questões. E qual é o problema? Se você deixar para fazer por último, você vai estar mentalmente cansado. E a tendência é que você erre as questões de interpretação de texto. Então, primeiro, faça a interpretação. Depois que você fizer as questões de interpretação, aí você pode ir para matemática, se você se sente mais seguro, ou você vai para português, que normalmente é o que o pessoal faz. Tá certo? Eu aconselho você fazer primeiro a de português e depois ir para matemática.
E aí vamos lá. Lembrando, é uma prova que você não pode perder tempo. Então você leu, entendeu a questão? Beleza, responde. Não entendeu? Vai para outra, vai procurando logo as fáceis. Sempre tem assim, questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Procure logo fazer as fáceis, depois você vai para as médias, depois você vai para as difíceis, tá bom? As difíceis normalmente é aquela que você sabe que vai te dar muito trabalho, normalmente vai ser uma questão de juros compostos com expoente 7, 8 ou 9 ou 11, como já aconteceu, tá certo? Ou vai ser uma que realmente você não faz a menor ideia, aí você vai para o chute, que vai ter nossa aulinha, que eu vou te dar técnicas de chute. Até para chutar em concurso você tem que saber. Então vamos lá, olha só, questãozinha de interpretação, essa daqui eu achei uma maravilha. Todas as questões aqui é da prova de agente comunitário de saúde, tá, gente? Então é o seguinte, ó, o que é que nós temos aqui? Deixa eu passar aqui para você, olha, questãozinha de interpretação. Então aqui, ó, nossa primeira questãozinha, tá? Questão muito tranquila, questão de interpretação de texto. Essa questão aqui foi muito bacana porque você nem precisa ler a questão. Tá? Vou te ensinar a questão não, o texto. Vou te explicar o porquê, para resolver esta questão, tá? Olha só, vai vir o textinho, aqui foi bem pequenininho. Tá aqui, ó, leia o texto, seguro-desemprego, analise as assertivas e a seguir marque a opção correta. Atenção, tá? Às vezes ela pede para você marcar a incorreta. E aí vamos lá, ele deu aqui as alternativas. Sempre quando você for fazer uma questão de interpretação, leia o comando primeiro da questão, aí você lendo o comando, ele quer a correta. Você vai ver aqui, ó, e aí vamos analisar. Sem ler o texto, ó. No texto, o vocábulo serviço é classificado como interjeição. Então, lá no nosso curso, você vai ver as 10 classes de palavras, tá bom? Quando a gente fala língua portuguesa, você tem que separar ela em morfologia e sintaxe. Quando você faz essa separação, dá um boom na tua mente. E a língua portuguesa fica uma maravilha, fica muito bacana quando você consegue fazer a separação de morfologia e sintaxe. E lá na parte morfológica, quando eu falo em parte morfológica, é a qual classe de palavras aquele termo, aquela palavra pertence, tá? E uma das classes de palavras é a interjeição. Cada classe tem uma função. A função da interjeição é expressar sentimentos. Essa é a função, tá? Da interjeição. É expressar sentimentos. E aí, normalmente, é no texto quando você vê aquele assim, ó, oba, viva, tá? Isso é uma interjeição. E o vocábulo serviço, ele não expressa um sentimento. Aqui já dá pra gente matar. Então, a letra A não vai ser a questão, não vai ser o gabarito. A letra B tem aqui, ó. O texto pode ser classificado como uma poesia. Aí você, poxa, Gleino, não sei. Tá? Deixa ela aqui e vamos para outra. C. O texto em questão pode ser classificado como uma notícia. Poxa, também eu não sei. Letra D. O vocábulo seja no texto é classificado como pronome. Seja, ele não será um pronome, tá? O seja normalmente é um verbo, pronome não. Então essa daqui já vai ser falso. Por que eu falei normalmente? Porque existem algumas classes de palavras que, embora morfologicamente ele se enquadre em outra classe, dentro de um contexto, se ele é precedido de um artigo, ele passa a ser um substantivo. Isso daí é assunto para o nosso preparatório, tá bom? E aí vamos lá. Letra E. No texto, o vocábulo segundo é classificado como substantivo. Também tem que analisar o contexto. Segundo, sim, pode ser um substantivo, mas também pode ser um numeral. Tá certo? Mas aí o que a gente vai fazer? Estamos em dúvida entre B, C e E. Quando você pegar um texto, a primeira coisa que você sempre vai fazer é isso daqui, ó. Você vai lá na fonte do texto. Sempre, sempre, sempre. Cheguei na fonte do texto, lá teremos uma aulinha de análise textual, tá certo? Você vai fazer a análise do texto só pela fonte. E o que nós temos aqui na fonte? Ó? diarioonline.com.br com adaptações. Esse com adaptações significa que a banca pegou o texto e fez algumas adaptações para ser cobrado durante a tua prova. Tá legal? Então, quando ele fala diário online normalmente vai ser um veículo de comunicação de notícias, tá certo? Então, normalmente vai ser um texto, uma notícia, vai poder ser caracterizado como um texto jornalístico, tá bom? E nós temos aqui, ó, a letra C falando, o texto em questão é classificado como uma notícia.
Quando você lê a fonte, você já descarta a possibilidade de ser poesia, porque poesia é um texto narrativo e é um texto não jornalístico, tá bom? Então aqui já está falso, porque o nosso gabarito falou que o veículo de comunicação é um diário online. É o diário online, né? Ou seja, é um artigo de notícias. Tem mais um detalhe. Você não consegue ver nesse texto o nome do autor do texto. Você vê o nome do veículo, tá? Do site, da revista. Isso vai valer para qualquer texto. E quando isto acontece, significa que esse texto aqui vai ser um narrativo. Narrativo, ó. Vai ser um... Narrativo. Vai ser um texto jornalístico. E ele vai ser um jornalístico. E ele não tem o nome do autor. Ou seja, esse daqui vai ser caracterizado como um editorial. Editorial é aquele tipo de texto jornalístico que não tem a opinião do autor. Vai ter a ideia, a notícia do órgão. Se tivesse o nome do autor aí sim, aí seria um artigo de opinião. Assunto mais pra frente, tá bom? Então aqui, ó, é um texto jornalístico, letra C. Letra C de concurseiro, né? É o nosso gabarito. Você, Gleine, por que não pode ser a letra E? Olha só, a gente nem leu o texto, gente. A gente só viu a fonte do texto, tá certo? Você procura o termo segundo aqui, ó. Cadê? Vamos ver aqui, vamos ver, ó. Segundo o anúncio. Esse segundo o anúncio é a mesma coisa que conforme o anúncio. Então, esse segundo aqui não é um substantivo. Tá legal? Então aqui, ó, letra E é falsa também. Gabarito letra C, bem facinho. Tá vendo? Questão número 2. Questão número 2. Temos aqui, ó. Analise as afirmativas a seguir. Este aqui é o modelo padrão da Demitec. Vem assim as questões. Desta forma, igualzinho o que vocês estão vendo aí, ó. 2 ou 3 tópicos para você analisar se é verdadeiro ou se é falso. Tá bom? Aí vamos lá. Considera-se um adjetivo, adjetivo, classe morfológica que expressa uma característica, um elogio ou uma crítica a um substantivo, tá? Toda palavra que se refere a um substantivo, por enquanto sim, beleza. Indicando-lhe um atributo, ok, o atributo eu falei com você que é uma característica, tá? Característica. Então, a palavra que indica uma característica é conhecida como adjetivo. E quando eu falo em classes morfológicas, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunções, preposições e interjeição, as 10 classes que eu acabei de falar para você, isso é análise morfológica, tá certo? E aí vamos lá. Os adjetivos flexionam-se em gênero, em número e ou em grau. Certinho até aqui também. Sua função gramatical pode ser comparada com a do advérbio em relação aos verbos. Sim, pode sim. Normalmente os advérbios, aqueles que terminam em mente, tá? Eles são originários de adjetivos, tá certo? Por exemplo, feliz, você quer dizer, o aluno entrou na sala felizmente. Esse felizmente vem originário do adjetivo feliz, mas pelo fato de ter esse mente e pelo fato da palavra felizmente ser o modo como o aluno entrou na sala, um termo circunstancial a gente chama de advérbio. Então, por enquanto, tá ok também. Aí, há 3 tipos de gradação na qualidade expressa pelo adjetivo: restritivo, opositivo e superlativo. E aqui está errado, tá bom? Porque o adjetivo ele pode ser classificado em grau. E o grau vai ser o grau comparativo e o grau superlativo, tá bom? O grau comparativo, você sempre quando compara alguma coisa, vai ser em relação à superioridade, vai ser em relação à igualdade ou à inferioridade. Então, por isso essa questão 1 aqui ela está errada. Vamos ver o tópico 2. Não recebem acento as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens. São exemplos dessa regra ortográfica os seguintes vocábulos. Você nem precisava terminar, porque esse não aqui, ó, já está invalidando a questão.
Porque as oxítonas nós temos, na língua portuguesa, nós temos as palavras oxítonas, nós temos as proparoxítonas, e nós temos as paroxítonas. Aí você chega para mim e fala assim, Gleiner, qual a diferença delas? Bom, tem um bisuzinho que eu uso para os meus alunos, eles gostam, é o bisuzinho da UPA, tá? Quando fala em acentuação gráfica, você sempre vai trabalhar com a UPA, e a UPA você vai colocar de trás para frente, tá bom? Acentuação gráfica são 3 passos para você utilizar a acentuação. Primeiro você vai separar a sílaba, depois você vai encontrar qual é a sílaba tônica, e em terceiro você vai utilizar uma regra de acentuação gráfica. Tá legal? Se você utiliza a regra de acentuação direto, a probabilidade de errar é gigantesca, tá bom? Qual é a regra de acentuação das oxítonas? Toda palavra oxítona, ou seja, aquela que tem a última sílaba tônica, tá certo? Se ela for terminada em A, E, O, em ou ens, ela será acentuada, tá bom? As proparoxítonas, todas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E as paroxítonas, você vai utilizar 2 regrinhas. A primeira, se ela terminar em A, E, O, em ou ens. Se ela tiver a mesma terminação das oxítonas, você não acentua. Só isso, Gleiner, só isso, gente. É facinho, tá? E se ela terminar em ditongo, aí sim você vai acentuar. Beleza? Então aqui estão as regras. E o tópico 2 disse que não vai receber as oxítonas terminar em A, E, O, em ou ens. Só que a regra diz que quando terminar nisto, vai ser acentuada assim, tá? Porque, falou que são oxítonas. Se fosse paroxítonas, aí não. Então, está errado o primeiro tópico e o segundo tópico. Ou seja, as duas estão erradas. E aí, eu já vou chamar a sua atenção com relação a isso aqui, O gabarito é quase sempre o mesmo. O que a Demitec faz? Você tem prova de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Ela vai pegar e vai mudar a ordem das alternativas. Aqui, você está começando, as duas são verdadeiras, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a segunda é verdadeira, a primeira é falsa, e as duas são falsas. Quando chegar no outro bloco, ou no conhecimentos gerais, ou no conhecimento específico, tá? Ela vai inverter. A letra A vai ser as duas são falsas, e a letra D vai ser as duas são verdadeiras. Ela sempre faz isso. A Demitec sempre faz isso. Tá bom, gente? Beleza? Então, deixa eu falar uma coisa com você aqui, Você que está assistindo o vídeo até agora, tá? Olha aqui para mim. Você que está assistindo o vídeo até agora, por favor, não esquece de dar o like aí, dá o joinha, curte esse vídeo aí, tá certo? E se inscreva no nosso canal. Beleza? Deixa eu já aproveitar e falar para vocês aqui, no dia 8 de julho, nós estaremos iniciando o nosso preparatório aí em Águas Belas. E aqui, tem o nosso cardzinho, tá certo? Onde eu passo para você aí. Teremos um preparatório online e presencial, língua portuguesa e matemática, ok? Aí estão as redes sociais, o meu Instagram, meu WhatsApp, o canal do YouTube. O local das aulas vai ser na Escola João Rodrigues Cardoso, aí em Águas Belas, tá certo? E o valor do curso, R$100 no Pix até o dia 4, tá certo? E se for no cartão de crédito, 130. Depois do dia 4, esse valor vai subir, viu, gente? Então, por favor, faça logo sua inscrição. Pessoal, como que vai ser o online? O online vai ser pelo Google Meet, tá bom? Vai ter nossa aulinha lá no Google Meet e você vai conseguir assistir sua aula tranquilo e calmo, tá bom? Então, temos para todo mundo, tem aula para todo mundo, presencialmente e online. Dia 8 começa a turma presencial e dia 12 começa a nossa turma online. Fechado? Tranquilo? Vamos até a semana de véspera da tua prova. Tá legal? Vamos lá que vocês vão conseguir a aprovação. Então, voltando para mim aqui, vamos agora continuar nas questões. Tá legal? Aqui, vamos lá, questãozinha número 3 agora. Questão número 3. O que nós temos aqui? Olha, analise as afirmativas A. Sim. Faltou aqui, As duas são falsas, né? Marquei letra D. As duas alternativas são falsas. Pensei que eu não tinha marcado. Terceira questão.
Temos aqui o seguinte, olha só. Deixa eu ver se está espelhando certinho para você. Está espelhando certinho para você, sim. A tela está funcionando, tá? Olha só. Em algumas palavras da língua portuguesa, algumas palavras na língua portuguesa possuem escritas ou pronúncias idênticas, tá? Isso daqui são as homógrafas ou as homófonas, né? Depende. Mas carregam significados distintos. Esse é o caso de senso ou senso, tá bom? Nós temos as palavras parônimas, que são aquelas que são parecidas, e temos as homógrafas ou homófonas. Homógrafas, grafia. Homófonas, fonemas. Som, tá bom? Mesmo som parecido. E aí quando você olha aqui, ó, senso e senso, aí tu, eita caramba, é mesmo, a escrita é igual, mas o significado é igual? Não, o significado é diferente, porque o senso com C é de contar, tá bom? Tem um nomezinho, contar, recensear, mas só quando eu falo recensear, então, mas já é senso. Eu vou falar recensear, é chamado de recadastramento, tá? O senso com C é de recadastrar, tá bom? E o senso com S é aquele quando fala, tal ideia é um senso comum, tá certo? Esse senso com S é a capacidade de apreciar, tá bom? Então sim, ó, tem sons iguais, elas são homófonas, tá? Ó, senso e senso, você não consegue identificar pela fala, você só consegue identificar vendo a escrita, que elas têm uma escrita diferente e o significado também. E essa questãozinha aqui é verdadeira, tá certo? Segundo tópico, chama-se artigo definido ou simplesmente artigo, ele deu os exemplos aqui, ó, tá? O termo que se antepõe a um substantivo, com reduzido valor semântico demonstrativo e com função precípua de adjunto deste substantivo. Olha a linguagem que a banca utilizou. Aí se você não faz as questões, se você não tem um conhecimento do assunto em si e não executa questões, você fica perdido. Você, caramba, que danada é precípua. Calma. Olha só, nós temos os artigos. Os artigos é a primeira classe que a gente vai trabalhar no nosso preparatório, tá? Artigos, substantivos e adjetivos. O que é que nós temos? Os artigos, eles são classificados em definidos e indefinidos. Indefinidos. Tá bom? Os artigos definidos são aqueles que ele já colocou aí, ó. É o que a gente conhece como o, a e os plurais. Os e as. Já os artigos indefinidos é o um, uma e os plurais. Uns, umas. A função dos artigos, tá? A função é determinar. Esta é a função. Cada classe tem uma função, tá? Nós já falamos aqui, ó, de advérbios, que a função é um termo circunstancial, tá? Os adjetivos, que a função é qualificar, e agora os artigos, que a função é determinar. Determinar quem? Um substantivo. Substantivo é a nossa classe de palavras conhecida como classe nuclear, tá bom? As outras classes variáveis, o nome já diz, variáveis, elas vão variar de acordo com o gênero, o número e o grau do teu substantivo, tá bom? Então sim, ó, os definidos são esses, bateu certinho com o que a questão colocou, eles se antepõem a um substantivo. Perfeito! Toda palavra que antes tiver um artigo, tá? Essa palavra vai ser um substantivo. Vocês vão ver que os artigos, eles têm a capacidade de substantivar outra palavra. No preparatório você vai aprender isso. Tá legal? E o que acontece? Lembra que eu falei que você tem que saber a diferença de morfologia e sintaxe? E lembrando, não é sintaxe, é sintaxe. Tá certo? Assim como inexoravelmente. Eu sei que na música fala-se inexoravelmente, mas o correto da pronúncia é inexoravelmente. Tá bom? Então vamos lá. Então os artigos, morfologicamente, eles vão ser classificados como artigos. Beleza. Mas quando eu pego um artigo e eu pergunto qual é a função sintática dele,
os artigos sintaticamente, ele não vai estar junto com o substantivo. Então, aquela palavra que está junto com o adjetivo ou com o substantivo é chamado de adjunto. Tá bom? Aí você, beleza, e falou aqui, ó, adjunto do substantivo, é porque está juntinho, tá bom? Então sim, verdadeiro também é o segundo tópico, né? Então aqui, ó, tanto a primeira é verdadeira quanto a segunda, ou seja, as duas são verdadeiras. Gabarito, ó, letra A de aprovados que estaremos, em nome de Jesus. Não é verdade, minha gente? Vamos lá então para a próxima questão. Quarta questão. Olha só. Substantivo comum é o que se aplica a um ou mais objetos particulares que reúnem características inerentes a dada classe. Por exemplo, homem, mesa, livro, cachorro, celular, por exemplo, tá certo? E aí os substantivos eles possuem alguns tipos, tá? É comum, composto, simples, simples e composto, comum e próprio, abstrato e concreto, tá certo? E sim, os comuns é esse que você usa para uma determinada classe, tá bom? Então é o termo mais genérico, ó. Homem é uma classe, né, de pessoas, mesa é uma classe de móveis, né? Livro é um nome genérico também, tá certo? Então sim, substantivo comum é essa definição que ele colocou aqui pra gente, verdadeiro, primeiro tópico. Segundo, esta questão aqui foi super difícil, tá bom? Porque esta segunda aqui, ó, tá falando de verbos defectivos. É algo que você não vê constantemente, tá bom? Ontem na nossa turma presencial aqui, nós temos um preparatório presencial aqui em Itaíba para professores e língua portuguesa para os demais cargos. Eu falei com os alunos sobre os verbos defectivos. Não são verbos que costumam cair em provas, mas olha aí, ó, a DMTEC colocou lá, tá bom? Os unipessoais. Os verbos defectivos são aqueles que possuem algum defeito na sua conjugação. Em alguma conjugação delas, desse verbo, não vai acontecer. Vai ter algum problema. E ele é classificado em impessoal, em unipessoal, e no último, que são os pessoais. Tá bom? Ó, o impessoal é o que está relacionado a fenômenos da natureza. Quando eu falo em unipessoal, é aquele relacionado aos sons que os animais fazem. E os pessoais são aqueles que têm algum defeito, tá certo? Normalmente não dá para ser, normalmente não, eles não podem ser conjugados, tá? Ó, não conjugados na terceira pessoa do plural e na terceira pessoa do singular. Tá certo? No preparatório veremos isso no detalhe. Só um exemplo aqui para você, tá? Que esse aqui, por exemplo, o verbo, cadê? O verbo pessoal deixa eu pegar aqui, um ladrar. Ou perdão, o unipessoal aqui, ladrar. Tá bom? Miar. Tá legal? Certinho? Então aqui, ó, os unipessoais são aqueles verbos que, tendo sujeito, conjugam-se apenas nas terceiras pessoas do singular e do plural. Tá bom? Olha só, presta atenção. Temos mais aqui, ó. Entre os unipessoais estão os verbos que significam vozes de animais, como bramar, bramir, cacarejar, coachar e cricrilar, que é o som que o grilo faz. E sim, quando eu falo em unipessoais, são os dos animais. Então as duas aqui, ó, são verdadeiras. Tá bom, gente? Tranquilo? Essa daqui foi bem difícil, esse tópico, tá? Nossa última questão de língua portuguesa para a gente partir para a matemática, que é aonde o bicho pega, né? Olha só, analise as afirmativas a seguir. O verbo por, assim como seus derivados, compor, repor, depor, pertence à segunda conjugação, pois sua forma arcaica era poer.
a vogal E, apesar de haver desaparecido do infinitivo, revela-se em algumas formas do verbo, põe, pões, põe, etc. E aí é o seguinte, quando a gente fala em verbo, sim, verbo pode ser de primeira conjugação, pode ser de segunda conjugação e pode ser também de terceira conjugação. Como é que eu sei? Você vai pegar o verbo, vai levar lá para o infinitivo, tá certo? E aí vai olhar a terminação dele. Se o verbo terminar em AR, lá no infinitivo, ele é de primeira conjugação. Se ele terminar em ER ou em OR, ele é de segunda conjugação. E se ele terminar em IR, ele é de terceira conjugação. Então, sim, o item 1 da quinta questão, correta. O item 2 traz aqui, ó, o adjetivo acompanha o número do substantivo a que se refere, pois conhece os dois números no substantivo, o singular e o plural. Sim, o adjetivo também é aquela classe que acompanha, tá, o substantivo. Vamos lá. Assim, a fim de evitar ambiguidade e duplicidade de expressões morfológicas, os adjetivos adotam regras próprias de plural, distintas daquelas usadas pelos substantivos, tá? Aqui está falando das regras de plural dos adjetivos. Nós temos algumas regrinhas também, tá certo? Temos o plural dos substantivos e temos os plurais dos adjetivos. Gente, presta atenção. A questão começou falando que o adjetivo acompanha o substantivo e ele vai concordar conforme a característica dos substantivos. Me diga uma coisa, como é que pode um substantivo variar ou ir para o plural de uma forma e o adjetivo, que é aquele que acompanha e concorda, variar de forma distinta ao substantivo? Não tem nexo, tá bom? Esse aqui seria igual, tá bom? No caso aqui, iguais para concordar. Então, por isso, essa daqui está errada, tá bom? Essa quinta questão aqui, a primeira é verdadeira e a segunda é errada. Por favor, você leia o gabarito com calma na hora de marcar. Letra A, as duas são verdadeiras? Não, tá fora. B, a 1 é verdadeira e a 2 é falsa. 1 verdadeira, 2 falsa. Você sempre faz assim, ó. Marca para não perder. Se lá as carteiras estiverem próximas, você coloca a resposta aqui, ó, pro teu concorrente que está do teu lado não filar. Tá bom? Então aqui, ó, letra B vai ser o nosso gabarito, B de bom salário. Tá certo? A letra C fala que a segunda é verdadeira, não é, a segunda é falsa. E a letra D fala que as duas são falsas, não, porque a primeira é verdadeira. Então gabarito sim, letra B de bom salário. Então aqui, gente, olha para mim aqui, passando aqui, ó, olha para mim aqui. Nós podemos ver, ter uma ideia aqui como é uma prova de língua portuguesa da banca da MTech, tá? É neste nível. Vai ser nesse nível, vai ter a interpretação de texto, tá? 2 ou 3 questões de interpretação de texto vai ter, porque a banca gosta, tá? No máximo 4, mais do que isso acho que não. E depois vai cair os outros tópicos, vai perguntar das classes morfológicas, vai perguntar desses detalhezinhos, você tem que ter o conhecimento e tem que fazer questão. Beleza? Legal, tranquilo. Já falei do preparatório, você que está até aqui, por favor, dê o joinha no vídeo, compartilhe o vídeo, tá bom? Comenta aí embaixo, coloca comentário aí embaixo, tá bom? Do vídeo, oportunidade de melhoria, questões que você quer que eu resolva, coloca aí que a gente faz. Tá legal? Dentro do possível. Vamos lá então, vamos agora para a matemática. Fizemos 5 de língua portuguesa, vamos fazer agora umas questõezinhas de matemática. E matemática, se você não faz questão de matemática, se você não tem um domínio, tá? Eita, tem um errinho aqui. Não sei o que eu arrumei aqui não. Espera aí. Pronto. Se você não tem um domínio de porcentagem, multiplicação com decimais, divisão com decimais, você já começa a pesquisar de agora. Sabe por quê? Porque você vai precisar para a tua prova. Mas, Gleiner, não tem no meu edital isso. Eu sei que não tem no teu edital, criatura. Mas no teu edital tem lá juros simples e composto. Você vai precisar ter um conhecimento de multiplicação de decimais para poder fazer questão de juros simples e composto. Tá bom? Principalmente em juros compostos. Tá? A questão da DEMITEC, a fórmula não vai te ajudar. A questão de juros compostos, nem se preocupe que a fórmula não vai te ajudar em nada.
Juros compostos na Demitec é aquela última questão que você vai fazer depois que você já tiver feito tudo. Vai ter uma ou duas questões de juros compostos gigante para você fazer. E aí você vai fazer mês a mês. Vai se tornar mais rápido do que você usar a fórmula, tá bom? Juros compostos é um que não tem bizu, é sofrer mesmo, tá bom? E aí é o seguinte, vamos lá para a matemática. Aqui, ó, matemática espelhando para vocês. Então já começa. Aqui no canal tem uns bizuzinhos lá. Conversão de unidade de medidas, multiplicação de decimais, tá certo? Divisão de decimais, frações, teorias de fração. A banca cobra a teoria de fração. Tá legal? Então vamos lá, matemática. Olha só o modelinho, do mesmo jeito. Eu não coloquei as alternativas aqui para poder ficar bacana da gente fazer o cálculo. Eu quero que você veja o cálculo, tá certo, da questão e veja mais ou menos como que ela cobra. Uma coisa importante, as questões da Demitec, elas praticamente se repetem. Então, se você fizer questões de matemática constantemente, você vai ver que na tua prova, a maioria das questões já vai ter caído em algum momento de alguma prova dela. O que que muda? O valor, tá certo? Lembrando, a questão de área de triângulo vai estar lá na prova. Um triângulo com base 93 e altura 91, ou base 89 e altura 91, porque ela já gosta dessa questão com estes valores, tá bom? E aí é o seguinte, ó, círculo. O que você precisa saber de círculo? Perímetro e área. Vai estar na tua prova. Sempre tem uma questãozinha de perímetro e círculo. E lá no nosso edital tem lá áreas e figuras, né? Áreas de figuras, tá bom? E é o seguinte, ó, traz aqui, ó, um círculo com raio igual a 268 metros. Terá um perímetro maior que 1.633,33 metros. Aí você, ai meu Deus do céu, é círculo, perímetro. Primeira coisa, você vai pegar esse finalzinho aqui, ó, o maior que. É a primeira coisa que você vai ter que fazer. Marcar esse maior que. Depois que você fizer o cálculo, você vai para o finalzinho da questão e vai analisar ela. Por quê? Porque vai ter lá maior que, menor que, igual a, e você vai ter que analisar a tua resposta com o que a banca colocou ali. Tá certo? Vamos lá então. Um círculo, você tem lá o círculo bonitinho, né? Não sei se eu vou conseguir fazer ele certinho. Não tá tão feio não, dá para entender, né? E aí ele fala o raio. O raio do círculo é a distância do centro até a extremidade, tá? Aqui é o nosso raio. E o que você tem? O raio foi quanto? Foi 268 metros. Atenção para as unidades de medida, tá legal? Outra coisa que você precisa saber quando fala em círculo é o valor de π. Nós sabemos que π, tá bom? É aquela letrinha que simboliza, né? Que vale 3,14. Gleirinha, aí, o que eu faço com isso? Você vai precisar saber a fórmula do perímetro. E a fórmula do perímetro diz que o perímetro de um círculo vai ser igual a 2 vezes π vezes r. Você precisa saber disso. Outra coisa em relação ao perímetro, ao círculo que você precisa saber, é a fórmula da área. A fórmula da área vai ser π vezes r ao quadrado. Você tem que saber essas duas coisas para a tua prova, tá certo? Além dessa área aqui, a área e perímetro, você tem que saber a área de um triângulo e a área de um quadrilátero. Você precisa saber, tá bom? Que é o quadrado ou o retângulo, tá bom? Vou dar um bizuzinho para vocês daqui a pouco. Eu quero saber o perímetro. Vamos calcular, ó, ele já deu raio e deu π, é só substituir direto. Perímetro vai ser igual a 2 vezes π, que é 3,14, vezes 268. Como é que eu faço isso? Vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 268. E agora, o que é que eu faço? Esse cálculo eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Vou fazer aqui. 268 vezes 6,28, que eu já vou passar um bizuzinho para vocês. Quando você for multiplicar por um número decimal, você vai contar a quantidade de casas decimais à direita da vírgula você tem. No 268 você não tem nenhuma casa à direita da vírgula, mas no 6,28 você tem aqui, ó. Quantas casas você tem? 1, 2. Você vai botar aqui 2. E guarda esse valor aqui. Agora você faz a multiplicação normalmente. 8 vezes 8, 64, vai 6. 6 vezes 8, 48. Com 6, 54, vai 5. 2 vezes 8, 16. Com 5, 21. Certinho? E aí, o que a gente faz agora? Agora vai para o segundo número. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 6, 12. E 1 é 13, vai 1.
2 vezes 2, 4 e 1, 5. 6 vezes 8, 48. Cuidado, ó, o terceiro número tem que ficar aqui a base dele agora, tá? 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 6, 36. Com 4, 40, vai 4. 6 vezes 2, 12. Com 4, 16. O que a gente faz agora? Agora soma tudo, ó. 4 e 6, 10, vai 1. 8, 9, 10, 11, 12, 13, vai 1. 5 e 2, 7, 1, 8, 6 e 1. Lembra do 2 aqui que a gente separou no início, lembra? Esse 2 aqui, ó, quando chegar no finalzinho da conta, você vai pegar aqui e vai contar a quantidade de número que tiver ali, você vai contar à esquerda do resultado que você achou aqui embaixo, ó. Você vai pegar aqui e vai fazer assim, ó, 1, 2, bota a vírgula aqui. Então, o resultado de 268 vezes 6,28 vai ser, ó, o perímetro, no caso aqui, vai ser 1.683,04. E aí acabou, achamos o perímetro. Acabou a conta acabou. Agora você vai analisar. Olha por que você tem que estar bem psicologicamente e mentalmente. Porque agora ele disse, ó, que o perímetro vai ser maior do que 1.633,33. Foi maior? Foi maior. Então sim, gabarito da primeira, ó, verdadeiro. Só fizemos o primeiro tópico de uma questão. Vamos para o segundo agora. O preço inicial de um produto foi aumentado em 6,5%, resultando em um preço final de R$ 809,40. Assim, considerando os dados apresentados, é correto afirmar que o preço inicial desse produto antes do aumento era superior a R$ 792,75. E aqui vai um bizuzinho para você, ó. Toda vez que falar aumento, você vai pegar essa porcentagem e vai somar em 100%. Fica calmo. O que você tem? Você tem isso daqui, ó. Você vai pegar e vai fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui, cadê? Você tinha. O valor do produto era 100%. O valor que ele era antes, nós não sabemos, mas representava 100%. E houve um aumento de quantos por cento? De 6,5%. Ou seja, o valor do produto representa 106,5%. Qual é o valor do produto agora? R$ 809,40. Então, você tem que 809,40 representa 106,5%. Tá bom? Bom, se 809,40 representa 106,5%, 100% vai valer quanto? Vai valer X. O que é que você faz agora? Agora você faz as multiplicações, ó. Multiplica cruzado aqui, é só cruzar agora, ó. Você vai fazer X vezes 106,5. Eita, peraí. Vou marcar texto. Você vai fazer, ó, X vezes 106,5 e depois 809,40 vezes 100. Tá bom? Vamos armar a continha aqui, ó. Vou botar de preto agora, ó. Vai ficar 106,5x igual a 809,40 vezes 100. Então, o que que nós temos? Aqui no canal tem um videozinho te ensinando a fazer essa multiplicação aqui, ó, bem facinho. Você vai ter que 106,5x vai ser igual a 809,40 vezes 100. Quando você quer multiplicar um número por 100, basta você contar aqui, ó, tem 2 zeros, pega essa vírgula, anda 2 casas para a direita, 1, 2. Vai ficar 80.940. O que que você vai fazer agora? Eu vou fazer aqui em cima, ó. A gente vai pegar esse 106,5 que está multiplicando x e vai passar dividindo. Isso aqui vai ser igual a 80.940 dividido por 106,5. Qual é o bizu aqui? Quando você tem uma fração e você tem um número decimal, vamos transformar tudo em inteiro. O que é que você faz? É só multiplicar por 10. Como é uma fração, tem que multiplicar por 10 em cima e embaixo. Então, quando eu multiplico o número de cima por 10, vai ficar 809.400. E embaixo vai ficar 1.065. Quando você divide 809.400 por 1.065, isso daqui vai te dar 760. Então, o valor inicial do produto era 760. Esse era o valor inicial do produto. Tá certo? E ele falou que o valor era quanto? O valor era, cadê?
O preço inicial desse produto antes do aumento era superior a R$ 792,75. Não, né, gente? O valor era inferior a R$ 792,75, tá bom? E ele falou que era superior. Então essa daqui está errada. Tá certo? Fechou? Tranquilo? Lembra que eu falei, ó, você sempre vai ter que usar, tá? Você vai sempre ter que usar o que a gente chama de, olha o finalzinho aqui, né? Para poder interpretar. Ele disse aqui que o preço inicial do produto antes do aumento era superior a 792. Não, o valor era inferior, né? Porque quando você calcula 6,5%, né, daquele total ali, vai dar verdadeiro. Vamos para a segunda questão, tá certo? Segunda questão. Pera aí, gente, só um minutinho aqui. 760, o valor inicial do produto antes do aumento era superior a 792,75, tá? E, deixa eu ver, não, tá correto sim, é falso. Sétima questão, ó. Um número é divisível por 2 quando é par, ou seja, quando o seu algarismo das unidades é divisível por 2. Para identificar um número par, basta observar o algarismo da unidade desse número, pois números pares têm algarismos da unidade igual a 0, 2, 4, 6 ou 8. Lá tem, né? Cálculos, não tem as operações, as 4 operações. O que você tem? Os critérios de divisibilidade. Eu digo que é coisa fundamental lá na matemática que os alunos esquecem no decorrer do tempo. Você, quando olha para um número, você tem que saber se ele é divisível por 2, se ele é divisível por 5 ou se ele é divisível por 3. Esses 3 critérios aqui são os fundamentais, tá bom? Um número será divisível por 2 sempre que ele for par. E lembrando, o número vai ser par quando o algarismo das unidades for 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá legal? O número vai ser divisível por 5 quando o algarismo das unidades for 0 ou 5. Tá bom? E o número vai ser divisível por 3 quando a soma dos algarismos, for divisível por 3. Como isso, Gleina? Pega aqui como exemplo, número 135. O que é que você vai fazer? Você vai somar os algarismos, ó. 1 mais 3 mais 5, que dá quanto? Dá 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então o número 135 dá para dividir por 3 também. Tá bom? Então aqui, ó, essa daqui é verdadeira, porque ele falou que o número vai ser divisível por 2 quando ele for par. Beleza? Certinho. Segundo tópico. Em uma sala, há 5 caixas que pesam respectivamente. Quando fala respectivamente, é na sequência. Tá bom? Então a primeira caixa pesa 67, a segunda 74, a terceira 94, a quarta 136 e a quinta 124. Assim, diante dos dados apresentados, é correto afirmar que o peso médio, falou em peso médio, é a média. Vamos calcular. Como eu calculo a média? A média vai ser a soma dos valores dividido pela quantidade de itens que nós temos. Tem 67, mais 74, mais 94, mais 136, mais 124. O que eu faço é só somar. Quando você soma isso tudo, eu acho que eu já fiz anteriormente, fiz sim. Quando você soma isso tudo, dá 495. E aí, quantos itens nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Você vai pegar o total, 495, e vai dividir por 5, tá bom? Então aqui, ó, vai dar 9 vezes 5, 45, para 49,4, abaixo 5. 9 vezes 5, 45, para 45, 0. Então, 495 dividido por 5 deu 99. E aí, o peso médio é maior do que 95,345 quilos? É sim, porque deu 99. Então, aqui, as duas são verdadeiras no caso dessa questão. Beleza? Tá vendo como cai questão? É trabalhosa. As questões de matemática, tá? São bastante trabalhosas. Certinho, gente? Então, lembrando mais uma vez,
Olha o cardzinho aqui para você, ó. O nosso preparatório inicia dia 8. Então, o que você vai fazer? Você está assistindo o vídeo, você, quando terminar de assistir o vídeo, você vai lá nas minhas redes sociais e já vai entrar em contato comigo. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o meu WhatsApp e aqui tem o meu Instagram. Por favor, já me segue lá no Instagram também, por gentileza. E o WhatsApp aqui você pode entrar em contato, que assim que possível eu respondo a você. Eu não demoro para responder, até que é rapidinho, tá bom? Vamos lá, então. Agora eu lembro, sabe o que eu tô vendo? Que eu botei o cardzinho e estava apontando para cá, ó. Olha só, aqui está o meu WhatsApp e aqui está meu Instagram. Legal. Vamos lá, próxima questão. Questão número 8. A questão 8. Cadê ela? Cadê-la? Questão 8 está aqui. Vamos lá, olha só. Ao comprar um imóvel cujo valor é de 189.400, um cliente optou por pagar 3/5, frações e operações com as cálculos com as 4 operações. Tá aí, ó. Optou em pagar 3/5 do preço à vista e parcelar o restante em 12 parcelas iguais e sem juros. Assim, considerando apenas os dados apresentados, é correto afirmar que o valor de cada parcela a ser paga por esse cliente deverá ter um valor superior a 6.491,30. Calma que você tem que entender a questão. O que acontece? Lá na hora da tua prova, você vai ficar tendencioso a sair resolvendo no automático, a se desesperar. É normal que isso aconteça. Qual é o detalhe? Você treina e você estuda para estes momentos, tá? A diferença numa questão de prova de ADM-TEC, a diferença para você que faz um preparatório, para o aluno que não faz, é que você que está fazendo preparatório, você não vai se desesperar. Você vai olhar e falar assim, poxa, eu não estou conseguindo entender. O que tu vai fazer? Tu vai ter que levantar, ir lá no banheiro para o sangue circular rapidinho, viu? Não demora não. Só para o sangue circular, toma uma água e volta. Tem que fazer isso, tá certo? Porque você, poxa, não entendi nada do que a questão falou. Você vai ler novamente, ó. Ao comprar um imóvel cujo o valor do imóvel é 189.400. Aí você vai botar lá, ó, dados. Valor 189.400, tá? O cliente optou por pagar 3/5 do valor. Então, 3/5 de 189.400 ele pagou à vista. 3/5 ele pagou à vista. Ah, beleza. Tá, consegui entender mais ou menos. E o restante ele dividiu em 12 parcelas. Então, o que tu vai fazer? Tu vai ter que pegar. O que são 3/5? São 3 partes de 5. Então, o valor do imóvel não era 189.400. Então, você vai pegar, ó, e vai dividir 189.400 em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Finge que aqui tá igual, tá? 5 partes iguais. Deixa eu tentar ajeitar. Eita. Deixa eu tentar fazer aqui um menos feio, tá? Você vai dividir 189.400 em 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Finge que tá tudo do mesmo tamanho, beleza? Você vai dividir em 5 partes iguais. Então, dividir em 5 partes iguais é você pegar 189.400 e dividir por 5. É isso que você vai fazer. O resultado vai equivaler a uma parte, tá bom? Vamos lá. 18 dividido por 5 vai dar 3, porque 3 vezes 5, 15, para 18, 3, abaixo 9. 7 vezes 5, 35, para 39, 4, abaixo 4. 8 vezes 5, 40, para 4, 0, para 44, 4, abaixo 0. 8 vezes 5, 40, para 40, 0, abaixo outro 0. 0 vezes 5, 0, para chegar em 0, 0. Beleza. Então, cada partezinha dessa vai valer 37.880. Mas olha só, o cliente pagou quanto à vista? 3/5. Então, ele pagou 37.880 vezes 3, porque ele pagou 3 partes, tá bom? De 5. E aí você multiplica, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 8, 24, com 2, 26, vai 2. 3 vezes 7, 21, com 2, 23, vai 2. 3 vezes 3, 9, com 2, 11. Então, 113.640 ele pagou à vista. Olha só como você tem que entender a questão. Mas o valor, e o restante, o que sobrou, ele dividiu em 12 vezes. Ele quer saber quanto foi o valor da parcela. O que você vai fazer? Vai pegar 189.400
e vai subtrair o valor que ele deu de entrada, 113.640. 640. Tá vendo que a questão não é difícil? Ela é trabalhosa, mas falar que é difícil não é. Aqui você só está fazendo a divisão, multiplicação e subtração. É só o que você fez. E interpretação de texto. Quando eu falo que o português ele te ajuda na resolução de provas, é isso que eu estou te falando. Português não é só para a língua portuguesa, vai te ajudar em todas as outras matérias. Tá bom? E aí vamos lá. Quanto é que dá 189.400 menos 113.640? Isso daqui vai dar 75.760. Isso daqui foi o valor que ele parcelou. Mas ele parcelou em quantas vezes? Em 12 vezes. E aí você vai dividir. 75.760 dividido por 12. Tá legal? E aí você vai ver quanto é que vai dar. Ou você pode fazer essa divisão aqui, ou você pode pegar esse valor e multiplicar por 12 e ver se vai dar esse valor aqui. Beleza? E fazer a análise. Quando você multiplica, tá? Esse valor aí vai dar 6.313,33. Esse é o valor que vai dar. E o que é que a questão trouxe para a gente? Que o valor vai ser superior a 6.491. Ó. Foi superior? Não. Foi inferior. Logo, o gabarito aqui, ó, falso. Tá bom? Próxima questão. Considere uma propriedade em formato de um quadrado com área igual a 169 metros quadrados. Nem se iluda que não vai cair questão de quadrados, retângulos e triângulos. Vai estar na tua prova, tá? É característica da DMTEC cobrar questões assim, envolvendo área e perímetro. Tá legal? Ao redor, cadê? Ao redor dessa propriedade, deve-se colocar uma cerca ao custo de R$ 35,00 por metro linear de cerca instalada. Essa cerca deve ter a extensão do perímetro total da propriedade. Olha aí que beleza, já misturou perímetro com área, né? Vamos lá, vamos para cima dessa questão aqui, ó. Assim, considerando apenas os dados apresentados, é correto afirmar que o custo total desse projeto será, ó, inferior a R$ 1.782,60. Aí aqui, ó, muita calma, vamos resolver. O que é que nós temos então? A propriedade, o formato dela é quadrado. Qual é a característica de um quadrado? A característica de um quadrado é que ele possui os 4 lados iguais. E aí o que acontece? Ela falou, a questão trouxe para a gente, que a área dessa figura é 169 metros quadrados. Ele deu para a gente. Só que o que você precisa saber? Como é que eu faço para eu calcular a área de um quadrado? Gente, tanto para quadrado quanto para retângulo, a fórmula vai ser a área, vai ser igual a base vezes a altura. Qual é a característica de um quadrado? Um quadrado ele possui os 4 lados iguais. Se você multiplicar aqui, ó, a base vezes a altura, é a mesma coisa que você multiplicar base vezes base, tá? Ou altura vezes altura, tá certo? Nas fórmulas normalmente chama de L, tá certo? E quando você chama L vezes L, dá L ao quadrado. Essa é a área de um quadrado. Como é que você calcula aqui? Olha só. Você tem a área na L ao quadrado, você tem que L ao quadrado vai ser igual a 169. Nós sabemos disso. O que é que eu faço aqui? Você tem uma potenciação. O que é que você faz? Você vai pegar essa potenciação e passar do outro lado com a operação inversa. E a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então vai ser raiz quadrada de 169. Se você não sabe como calcula a raiz quadrada, você não lembra como é que eu faço. Você vai pegar e vai sair multiplicando os números vezes ele mesmo. Tá? Raiz quadrada vai ser um número que vezes ele mesmo dá o que está dentro da raiz. Você vai fazer 6 vezes 6, 36, está longe. 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9. E aí você vai chegar no 13, porque 13 vezes 13 dá 169, tá bom? Então, cada lateral dessa vai valer 13 metros, tá bom? Ah, Glênia, beleza, por isso que ele deu a área, né? 13. O que acontece? A área, gente, a área é o que tem dentro do terreno.
E o perímetro, a cerca, é o que está de preto. O que ele quer? Ele quer que a gente calcule o metro linear, ou seja, o perímetro. Quanto vale o perímetro de um quadrado? O perímetro de um quadrado é só você somar as distâncias laterais. Então, você vai fazer 13, mais 13, mais 13, mais 13. Quanto é que dá isso aqui? 26 mais 26 que dá 52. Tá bom? Então, o perímetro vale 52 metros. Mas ele falou que cada metro vale R$35. Então, você vai pegar 52 e vai multiplicar por 35. 2 vezes 5 dá 10. Peraí, deixa eu botar ali que fica... Aqui vai ficar apertado. Deixa eu ver aqui. Ó. Você vai pegar e vai fazer assim, ó. 5... Vou fazer aqui mesmo, com esse 52 que apareceu aqui. Você consegue entender. Vai fazer 52, que foi o resultado que nós encontramos, vezes 35. Aí vai fazer, ó, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. E aí tu soma agora, ó. 0. 6 e 6 dá 12, vai 1. 5 e 2, 7, 1, 8, mais 1. Então, o total aqui vai ser gasto 1.820. E a questão diz que ia ser um valor inferior a 1.782. E aí, meu povo, essa questão aqui está errada também. Então, os dois itens aqui, ó, são falsos, tá? Tanto o primeiro quanto o segundo item. Legal? Tranquilo? Tá vendo que matemática dá trabalho na DMTEC, né? Não é tão simples. Vamos resolver a nossa nona questão, nossa penúltima questão, tá? O que é que nós temos aqui, ó? Há duas semanas, o peso de Carol era 64 quilos. Há uma semana, seu peso era 60 quilos. Atualmente, seu peso é 68 quilos. Assim, considerando os dados apresentados, é correto afirmar que seu peso médio no período considerado está compreendido no intervalo entre 65 e 67. Gente, questão de média. Então, ó, há 2 semanas pesava 64, depois pesava 60, depois pesava 68. Cuidado, a média vai ser a soma dos elementos da sequência dividido pela quantidade de elementos. Você tem 3 fatores aqui. Você não está somando os tempos, as semanas. Você está somando os valores da sequência. 64 mais 60 mais 68. Aqui vai dar, ó, 4 e 8, 12, vai 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Então, o total dá 192. E para eu achar o valor médio, eu vou pegar o total, 192, e vou dividir pela quantidade de elementos da sequência, ou seja, por 3. E aí você vai fazer, ó, 6 vezes 3, 18, para 19, 1, abaixo 2. 4 vezes 3, 12, para 12, nada. Então, o peso médio é de 64 quilos. E a questão afirmou que estava entre 65 e 67. Atenção, a DMTEC gosta de colocar esses intervalos também. E tem que satisfazer os dois, tem que satisfazer o intervalo inteiro. E aqui, ó, 64 não está nesse intervalo. Ele não está entre 65 e 67. Ele é, ó, 64, que é inferior, ele está fora do intervalo. Então, por isso, questãozinha falsa. Tá bom? Segundo tópico, o segundo item, está dizendo aí o seguinte: considerando um círculo, olha aí como ela gosta, tá vendo? Ó? Cujo raio é igual a 45 metros, então você vai fazer o desenho. Sempre você faz o desenho, tá? Raio é a distância do centro até a borda, beleza? Então, nós temos que o raio vai ser igual a 45 metros. Assim, supondo que o valor de π, olha que beleza que ele deu, ele não é obrigado, viu, a dar o valor de π. Você tem que saber que π vale 3,14. Tá legal? Então, a área dessa figura será maior do que 6.390 metros quadrados. Bom, nós falamos lá na primeira questão que a área de um círculo vai ser π vezes r ao quadrado. E é só substituir agora. A área vai ser igual a π 3,14 vezes 45 ao quadrado. Quanto é 45 ao quadrado? É 45 vezes 45, tá bom? E aqui, ó, aqui na parte de cima, a área vai ser igual a 3,14 vezes... Quanto é 45 vezes 45? Eu acho que eu já fiz aqui, fiz sim. Dá 2.025.
E aí você vai pegar e vai multiplicar 2025 vezes 3,14. Faremos um módulo só de multiplicação com decimais, tá bom? Porque a Demitec, ela ama de paixão isso daí. Bom, quanto é que dá 2025 vezes 3,14? Isso daí vai dar 6.358,50, tá bom? Esse é o valor que vai ser o valor da área. O que a banca diz pra gente? Que o valor vai ser maior do que 6.390, mas na realidade a área foi menor do que 6.390, logo, gabarito falso, tá bom? As duas estão erradas. Legal, gente? Tranquilo demais, né? Depois de visto fica fácil. Vamos fazer aqui nossa última questãozinha, tá? Questão número 10. Traz pra gente o seguinte: um produto passou a custar R$ 414 após sofrer um aumento de 3,5%. De novo, a Demitec adora essa questão, tá bom? Assim, considerando apenas os dados apresentados, é correto afirmar que o preço inicial desse produto, sem considerar o reajuste de preço, era inferior a 381. O que a gente vai fazer? A mesma coisa, ó. Era 100%, ele teve um aumento. Se teve um aumento de 3,5%, vai ser 100% mais 3,5%, que dá 103,5%. Então, 414, que é o valor no final do período, depois do aumento, vai valer 103,5%. Quanto que era o valor inicial? Vamos encontrar quanto era o valor inicial. Você vai multiplicar aqui, ó, meio pelos extremos. Você vai fazer 103,5x vai ser igual a 414,00. Você só multiplicou 414 vezes 100. Pega esses dois zeros e acrescenta no final do número. Agora você vai pegar, ó, x igual a 41.400, tá? Dividido por 103,5. Eu já ensinei a você que quando tem um número decimal, você aqui, ó, se eu tenho só uma casa decimal, você vai multiplicar por 10, em cima e embaixo. Vai ficar 414.000, aumentou um zerinho ali em cima, porque multiplicou por 10 em cima e multiplicou por 10 embaixo. E embaixo vai ficar 1.035. Quanto é 414.000 dividido por 1.035? Vai dar exatamente igual a 400, tá bom? E aí, essa questão aqui, ela vai estar o quê? Ela vai estar completamente errada, né? Deixa eu ver se é isso mesmo? Isso mesmo. Ela vai estar errada, porque diz que era inferior a 381, e não, foi superior a 381. Deu 400. Então, gabarito errado da primeira questão. Vamos para a segunda. Tá aqui, ó. Em um auditório, há 252 lugares dispostos em fileiras numeradas. Sabe-se que o número de cadeiras por fileira é 75% maior que o número de fileiras. Olha que sacanagem da banca. Então, nós temos a quantidade... Deixa eu apagar aqui. A gente vai colocar os dados primeiro. A primeira pegadinha. Dados. Tá aqui, ó. Nós temos fileiras. E nós temos cadeiras. Olha que banca malvada, né? E aí o que nós temos? A quantidade de fileiras é 75% maior que a quantidade de cadeiras. Tá bom? Nós temos quantas? Nós temos em um auditório 252 lugares. Tá legal? Vamos lá. Assim, é correto afirmar que se o número de cadeiras de uma fileira for igual a 21, então, se em uma fileira, tá, tiver 21 cadeiras, então o número de fileiras será menor do que 17. Olha só o troca-letras aqui, você fica doidinho. O que ele disse? Ó? Se o número de cadeiras em uma fileira for igual a 21, tá? Se o número de cadeiras for igual a 21, nós temos que 21 vai valer 175%. Por quê? Ele vai ser 75% maior do que a quantidade de cadeiras, tá certo? Então, quanto que vai valer 100%? Quanto que vai valer a quantidade de cadeiras? X. Você vai pegar e vai multiplicar cruzado aqui, ó. Vai fazer 175x
igual a 21 vezes 100, que dá 2.100. O que é que eu faço aqui? Você vai fazer x igual a 2.100 dividido por 175. Quanto que dá 2.100 dividido por 175? Vai dar exatamente igual a 12. E a questão disse que vai ser um número menor do que 17. Correto? Vai ser um número menor do que 17. Tá bom? Então, a primeira questão foi errada, foi falsa, e a segunda questão foi verdadeira. O grande detalhe aqui é você entender, tá? Tem só o sinal aqui que está errado, tá? Você entender que a quantidade de fileiras, a quantidade de cadeiras é 75%, tá? Deixa eu ajeitar aqui, ó. O detalhe está aqui, ó. A quantidade de cadeiras é 75% maior que a quantidade de fileiras. Então, como ele disse que a quantidade de cadeiras era 21, então 21 vai ser 75% maior do que a quantidade de cadeiras e fileiras. Beleza? E aí o resultado dá 12, questão verdadeira. E aí, gente, olha para mim aqui mais uma vez agora. Deixa eu fazer a transição aqui. Deixa eu ver se eu não sofro tanto, né? Deu certo. Tá bom? Então eu vou encerrar nossa aulinha agora. Vocês conseguiram ver que questão da DMTEC é uma questãozinha trabalhosa. São questões que não são tão simples assim de resolver se você não treina. Ela é fácil de resolver. As contas, nós fizemos aqui multiplicação, subtração, divisão e fração. Foi o que a gente fez aqui. Tá bom? E regra de 3. Tá certo? Então você precisa fazer um treinamento para a banca DMTEC. Não é uma banca tão simples. Não é uma banca que te ajuda no chute. Tá bom, gente? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou encerrar a nossa aulinha. Então, você que assistiu até agora, dá o joinha no vídeo aí. Tá legal? Compartilha esse vídeo e não esqueça. Tá aqui mais uma vez o cardzinho com o nosso preparatório. Iniciando dia 8. Lembrando que este valor que está aí no card vai ser somente até o dia 4. Depois do dia 4, o valor vai aumentar. Beleza, gente? Tranquilo? Então, um beijo para vocês. Um forte abraço. E até a próxima, tá certo? Até mais!